Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Eu sou Lívia Belotto e hoje eu estou aqui com um grande amigo, Carlos Feitosa, empresário, anarcocapitalista, músico e etc, etc, etc. Isso. Diretamente de Aracaju, Sergipe. Acertei? Exatamente. Gente, eu fugi das aulas de geografia, vocês não estão entendendo. E hoje estamos inaugurando aqui, você é o primeiro homem a participar do Sou Fênix Podcast, porque nós estamos nessa segunda temporada, Carlos, expandindo o nosso assunto, os nossos temas, para falar também desse caminho dentro da espiritualidade que cada um de nós faz ao longo da vida, né? Espiritualidade sendo considerada uma conexão com o que é divino em nós, com o que é divino fora de nós. E é um prazer enorme ter você aqui comigo hoje, sabendo que a gente vai bater um papo delicioso, porque eu conheço os seus papos, eles são deliciosos. E queria que você falasse um pouquinho de você aqui para a nossa audiência e falando um pouquinho desse caminho na espiritualidade, nesse caminho de reconexão, esse caminho de reencontro e de ressignificação das relações que você está realizando, né? Com a família, com você mesmo. Eu soube que você andou dando uma passadinha com um xamã, fazendo um bate-papo com os índios. Nossa, é muita história rica. E eu queria que você falasse um pouquinho, talvez, começando, Carlos, falando do seu percurso, né? Eu acho que qual foi o seu primeiro lugar? Você começou funcionário, começou empreendedor? Como é que foi isso daí tudo? Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite, Lívia. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo estúdio, pela organização, pela energia positiva que eu senti logo que eu sentei aqui. E estou aqui para aprender e explicar um pouquinho da minha jornada. Espero que a sua audiência, de uma forma geral, possa se conectar um pouco com a minha história e, a partir daí, a gente possa impactar um pouco mais as pessoas, né? Independente da quantidade delas, o que realmente me provoca é com que a minha mensagem seja declarada de forma muito verdadeira e genuína, mesmo sabendo de todos os desafios que eu encontro para transcender essa verdade e colocar isso sempre de forma muito clara por onde eu passo. Não é só você, né, Carlos, que encontra esse desafio. Verdade. Né? Colocar a nossa verdade no mundo requer coragem, muita coragem. Verdade, Lívia, verdade. Não é? Porque a gente se coloca numa posição de ser julgado, não é? Quando você coloca a sua verdade, as suas crenças, aquilo que você luta, a possibilidade de você ser julgado é muito maior do que quando você está sempre em cima do muro, né? Você não é nem do lado de um, nem do lado de outro. Exato. E aí ninguém te julga porque você não se posiciona no mundo. E você não é esse tipo de pessoa, né? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Aí é que começa o grande desafio dessa compreensão, né? E eu acredito, atualmente, que a luz individual que me rege, ela precisa estar sempre conectada com o todo. E essa conexão ela é muito confusa quando a gente já traz, quando eu trago, né, as crenças daquilo que já foram enraigados pelo início da vida, né, pelo meu pai, pela minha mãe, e volto a olhar para mim como criança, entender e cessar cada estágio da vida para que o agora ele seja pleno, né, para que o agora ele seja reflexo e fruto das escolhas sadias que eu faço, né? Aceitando o passado, aceitando o que aconteceu no passado, sem trazer esse vitimismo, sem trazer essa culpa alheia, né? Você teve experiências difíceis na sua infância, Carlos? Tive sim. Basicamente, como você falou no início, eu sou nascido em Aracaju, né? Na capital do estado de Sergipe, a menor unidade federativa
do Brasil, um estado pequeno, que por si só a cidade vem de um conceito assim macro, de uma aristocracia, de um estado onde as oportunidades são totalmente diferentes para quem vem de uma cidade como São Paulo, logicamente, que nas suas proporções trazem, consequentemente, maiores oportunidades. Então, eu venho de uma família onde meus pais, que são as minhas matrizes, né? Servidores públicos, minha mãe de uma família muito pobre, descendente de índios e negros, de uma família de 12 irmãos, que viu nos estudos a única fonte de sobrevivência, e meu pai, que vem de família de brancos, né, em uma cidade do Nordeste, que também veio do interior do estado e que vai para a capital buscar melhores condições de vida, de uma família também de 13 irmãos. Tá? Então, a partir do momento que meus pais se conectam, ali eu acredito que começa aí a intenção da minha vinda para o mundo e entender a história deles com uma ótica não pessoal, mas sim, simplesmente aceitando que eles viveram a época deles. Isso já faz com que eu aceite hoje a minha história, aceite quem eu sou e consiga tirar esse véu de culpa da relação que eu tive com eles. Então, meu pai já veio de uma educação, né? Educação do homem nordestino, muito agressivo, pela dor, pela luta, pelo trabalho, né? Com pouco carinho, um ambiente totalmente sem diálogo, sem acolhimento. E a partir do momento que eu nasci, e ali tive ali meus primeiros 5, 6 anos de idade, até então não era um assunto tão comum, posso colocar assim, né? Como hoje é a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu já tinha uma dificuldade muito grande de concentração, de compreender as noções básicas da escola e, consequentemente, eu já tinha ali uma rejeição do meu pai, que já dizia, né? A sua obrigação é estudar. Você só faz estudar. Então, eu era sempre um aluno muito esforçado, mas tinha dificuldade de aprender. Então, eu chegava ali com o meu boletim com 7, 7,5. Meu pai sempre exigindo 10. Então, eu trouxe na minha primeira infância essa vontade de meu pai me aceitar como filho e querer esse reconhecimento, né? Então, eu sempre vi um abismo muito distante dessa relação, né? Porém, hoje eu compreendo que ali era uma forma que meu pai entendia na visão de valores dele, que ele ia me tornar um homem mais forte e não um homem comum. E para ressignificar isso é todo um processo, né? Você sabe, você está falando uma coisa que eu comentei com uma pessoa algum tempo atrás, porque ele teve também uma dificuldade de aceitação por outros motivos, por parte do pai. Ele enfrenta esse pai e o pai o coloca para fora de casa, né? E quando ele me diz isso, eu falei assim, mas você sabe que isso tornou você o homem que você é? Isso trouxe para você a força de enfrentar o mundo, de buscar uma situação de vida, de qualidade de vida, de financeira melhor, né? Em detrimento de uma outra situação que a gente estava comparando no momento, de uma outra pessoa que, numa situação semelhante, foi trancafiada dentro de casa. Sim. Então, isso trouxe uma dimensão nova, né? Para aquela situação. Por isso que a gente fala de ressignificar. É sair do que você falou do vitimismo, né? De olhar e dizer ele foi ruim, ele foi o culpado, eu passo por dificuldades por causa disso. E entender que determinadas ações foram certas. Eu tenho usado muito essa palavra, que ela ocupa, substitui o boas ou ruins, né? Sim. O certa tem assim, foi a ação que foi possível naquele momento. Então foi certa, porque não tinha outra possível, não é? Perfeito. E você entende que todas essas dificuldades que você passou, essa luta, essa busca por ser aceitado, te transformou numa pessoa mais resiliente, numa pessoa mais batalhadora, mais lutadora? Com certeza,
Com certeza, até porque a partir do momento que eu saí de casa, e eu saí de casa aos 18 anos, né? Eu já não suportava mais a convivência com meu pai. E eu saí de casa e fui pai aos 19 anos, né? Então, essa jornada de escolhas da fuga da realidade, porque eu não consegui enfrentar o meu pai, porque ele como matriarca da casa impunha tudo pela força da palavra, né? E pela castração, muitas vezes até do pensamento, eu não conseguia compreender. Então eu fui para o mundo e o mundo me ensinou de uma forma muito mais dolorosa, mas o que fez com que eu vencesse até aqui foi essa resiliência dessas experiências que eu tive, justamente pelas provocações que eu vivia quando criança, como adolescente. Como é que eu explico isso de uma forma mais histórica, né? Depois que eu saí de casa, eu fui buscar essas questões. Por que eu sou como eu sou? Por que eu ajo como eu ajo? Né? Não é legal para mim ter um relacionamento distante dos meus pais. Tem alguma coisa errada aqui. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? E essa busca pelo conhecimento me fez despertar coisas que meus pais não tiveram acesso à época deles. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção e que é um conceito básico, mas muito importante, é a teoria das múltiplas inteligências do Gardner. Então, a escola, muitas vezes, ela está simplesmente focada na inteligência matemática, que é a inteligência do aluno ter a média mais alta, de ser o melhor nota da turma, né? E esquece que cada ser vem com sua inteligência e desenvolve sua inteligência. Então, no meu próprio lar, eu tinha avós que eram músicos, tinha tios que eram sociólogos, pensadores, e isso foi castrado de mim quando adolescente, quando criança, de ser um artista, por exemplo. Porque na mente do meu pai, por ser um matriarca, ele desejava o título de doutor. Eu preciso ter um doutor advogado, um doutor engenheiro. Porque numa cidade pequena, esses títulos, eles criam uma ilusão, vou colocar assim, de poder, de sucesso, de êxito. Então, o tempo todo era comparado aos filhos dos amigos dele, enfim. E você se tornou um doutor? Não, muito pelo contrário. Eu jubilei a Universidade Federal no curso de Economia, o curso que meu pai foi formado, e eu fiz vestibular para a Universidade Federal. Entrei na Universidade Federal aos 17 anos. E ninguém sabia para que eu tinha feito curso. Ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem nenhum amigo. Porque eu já fui educado para... Filho meu estuda na Universidade Federal e se não passar no primeiro vestibular é vagabundo. Vai sair de casa, vai vender sapato no calçadão, arranjar emprego onde quiser, mas eu não vou bancar vagabundo dentro de casa. Então, a época que eu fiz vestibular, só existiam 4 ou 5 cursos noturnos. E um desses cursos foi o curso que meu pai era formado. Então, eu não fiz o que eu gostaria de fazer, que à época era rádio e TV. Né? Então eu acabei optando por economia até para ter essa aceitação dele de alguma forma e ter tempo para trabalhar, porque eu já sabia que com 18 anos eu tinha que trabalhar. Então aos 16, 17 anos eu já tinha uma certa independência financeira, porque eu reconheci ao longo início da minha adolescência que a música era o que me motivava, que me trazia um hiperfoco. Então, através da música autodidata, eu aprendi a tocar principalmente teclado de ouvido, e ali era um momento que eu me conectava e foi o boom final dos anos 90, início dos anos 2000 da música baiana, e eu fui convidado por algumas bandas para tocar e também tocava na igreja no final de semana. Então, com 16 anos de idade, eu já tinha meu cartão de crédito, né? Ali da C&A, para ir no McDonald's, comprar minha roupinha. Então, já era uma forma de eu dizer pro meu pai: eu não preciso da sua grana, coroa, para ir pro cinema, né? Para comprar as roupas que eu quero vestir. Olha, eu conquistei a autonomia. Eu conquistei a autonomia. Então, isso criou, assim, uma autoestima muito grande, que a partir desse momento me fez enxergar que eu tinha um potencial muito maior. E o primeiro desafio era enfrentar meu pai. Então, logo em seguida, eu saí de casa e a jornada foi muito mais dolorosa, porque eu não estava preparado para sair daquele seio. Você saiu da faculdade?
Na verdade, eu não saí da faculdade. Eu continuei na faculdade, mas logo em seguida, né, lá para os 18, 19 anos, foi quando a minha filha Letícia nasceu. E eu estava na faculdade, já não podia mais tocar, vendi o teclado para comprar um berço. Né? Aí começa o julgamento, né? Fui morar na casa da sogra, enfim, uma história... Esse corte vai chamar assim, vendi o teclado para comprar o berço. É isso mesmo, vendi o teclado para comprar um berço. Literalmente, o teclado para comprar um berço. E a partir daí eu buscava alguma forma de trazer dinheiro para casa, né? Porque aquilo me incomodava muito. Então eu menti no currículo. No primeiro semestre de economia eu coloquei no currículo que era terceiro período. Aí fui para uma entrevista de emprego, onde o dono de uma agência de emprego foi me entrevistar e o cara era economista. Ele olhou para minha cara e disse, pô, você tá no terceiro período, cara? Eu digo, tô. Ele começou a falar um pouco sobre teorias econômicas, a lei Keynes e tal. Eu disse, eu não me lembro bem disso, mas eu já estudei. Mas eu senti na hora que o cara tava me testando. Aí foi quando abriu o jogo. Eu disse, cara, tô com 19 anos, a universidade veio de quase 1 ano de greve, transição do governo na época, do Fernando Henrique para o Lula. E eu preciso trabalhar, irmão. Eu tenho facilidade para aprender qualquer coisa, só preciso de uma oportunidade. Porque eu não consigo ficar em casa vendo minha filha com 2 meses de vida sendo bancada pela minha sogra, sendo sustentada por meu pai, pela minha sogra, e eu não consegui trazer dinheiro para dentro de casa. Eu aprendo qualquer coisa. Aí ele falou, você sabe de Excel? Eu disse, sei, lógico que eu sei, não sabia nada. Nada. Ele disse, você é mentiroso! Não, eu me provoquei. Isso, a entrevista era numa quinta-feira, ele agendou para segunda. Quando eu saí de lá, eu passei direto numa banca de revista. Eu comprei uma revista, eu acho que alguma coisa assim, Guia do Excel. Aí fui para casa de um amigo meu, Leonardo, que era programador. Aí disse, Leonardo, me ensina o que é Excel, cara. Aí fiquei sábado e domingo, o dia todo, aprendendo a fazer fórmula, aprendendo a configurar. E quando foi na segunda-feira, eu estava lá na entrevista com o dono da empresa. E fiz o teste de Excel e passei. Resumindo, o meu primeiro emprego. Eu entrei lá como estagiário, saí de lá como supervisor e depois eu fui transferido para a Bahia e aí eu comecei minha jornada empresarial. Eu queria só comentar uma coisa, né? Porque eu falei que você era mentiroso, mas na verdade não. E eu acho isso legal. Uma sacada, sabe? Na verdade, você estava falando do seu eu do futuro. Isso. Não é? Não é legal isso? Assim, me caiu trouxe essa ficha. Muitas vezes, a gente tem que falar do nosso eu do futuro. Sim. Né? Quando você falou, eu sei Excel, você estava falando... Exato. De quem você iria se projetando. E você foi atrás muito bem. Exatamente. Muito legal. E eu acredito muito nessas provocações internas, né? Eu acredito de verdade que ter uma visão clara do futuro traz sincronicidade no presente. Ah, explica isso. Traz sincronicidade no presente. A forma como eu enxergo sincronicidade é basicamente o seguinte. Você compreender internamente quais são as suas forças. Defeitos a gente vai ter. Onde eu vou calibrar meu olhar? Naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou capaz de realizar e me tornar bom, ou naquilo que eu sou ruim? Né? Então, a partir do momento que eu escolho diariamente alimentar aquilo que eu sou bom, eu vou agora almejar onde eu quero chegar. E esse almejar, ele precisa ter uma clareza muito específica de onde chegar. Porque o universo e a mente são ilimitados. Então, o saber onde chegar e como chegar, para mim, funciona de uma forma exponencial. Porque isso traz muita profundidade. Isso traz uma sensação de autoconfiança e autoestima que lhe permite entender e compreender o porquê eu acordo todo dia. E eu me permito estar aberto para que o universo traga para mim
a clareza de que se aquela jornada que eu estou seguindo está coerente ou não. Então, eu tiro pelo menos 5 minutos por dia para agradecer e para reforçar para onde eu estou indo. Quais são os valores que realmente me regem. E eu deixo que aquele dia surja livre. E vou me conectando com fragmentos de que o universo vai me dando. Às vezes vem numa música, uma letra de uma música no rádio. Às vezes vem uma conversa que você tem no Uber. Às vezes vem uma matéria que abre no celular, que aquilo está conectado diretamente, me dando um sinal para onde eu estou indo, ou às vezes até me alertando de situações que eu possa vir a enfrentar nessa jornada. Então isso me permite estar forte, consciente e autorresponsável pelas minhas escolhas. Entender que o limite, quem determina sou eu. E eu vou aceitando a partir daí as adversidades e transformando os desafios e os fracassos temporários que eu enfrento em novos aprendizados, porque eu estou reafirmando aquilo que já foi dito. Não me lembro agora especificamente quem falou e o que eu vou citar agora, mas é basicamente o seguinte: na vida eu não perco nada, eu só aprendo. Eu só aprendo. Isso que você está falando é uma postura interna, né? É como eu me coloco diante da vida e me coloco diante dos desafios. Porque aí não tem lugar justamente para aquilo que a gente estava falando, vitimismo. Exatamente. Não tem lugar para isso, porque você se torna protagonista da sua vida, da sua história, e olha para os tropeços, para as quedas, como algo que você precisa aprender, não é? Porque mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe um aprendizado. Sempre existe algo que você não percebia antes e que agora você passa a perceber, né? Exato. Outro dia eu vi no Instagram aqueles trends, né? A moça falando assim: eu tolerei demais e ainda fui simpática. E é assim, né? E na mesma semana aí, falando em sincronicidade, eu passei por uma situação difícil em que eu tolerei, até que o teto caiu. Literalmente, assim, caiu. Sim, desabou mesmo. Desabou mesmo, né? Por quê? Porque é aquela coisa que você vai dizendo: não é bem assim. Não, você não tá vendo direito. Não, vamos tolerar, porque, né, Jesus disse que a gente devia amar, sim, né, os semelhantes, perdoar 70 vezes 7, aquela história toda. Sim. E a gente não percebe que tem momentos que a gente tem que dizer não, dizer basta, porque senão a gente se machuca. Então, foi assim, né? Você escuta uma frase e, ao mesmo tempo, você tem uma experiência. Não para você ficar sentada chorando porque o teto caiu, mas para você dizer: bom, como é que eu posso fazer a partir de agora para tolerar o suficiente, para saber a hora, por exemplo, de não tolerar mais? Ou a questão, né, Carlos, da confiança cega, em que você fala: não, fulano, né, quem nunca traiu ou foi traído? Sim, não perfeito. É? Em várias instâncias desde diferentes. Os anais da história, desde Adão e Eva. Desde o Adão e Eva, não é? Então, assim, mas tem horas que você pode não se trair. Perfeito. Entendeu? As experiências vêm para que você não se sabote mais, né? Para que você perceba: olha, é o que você falou, né? Tem algo aqui que não está cheirando bem. Vamos tomar uma atitude. Sim. É por isso que eu busco fortalecer o conjunto de forças que me regem. E busco semelhantes que me fortaleçam naquilo, e eu busco fortalecer isso. Entende? Que é a rede de apoio. Que é a rede de apoio. Entende? Por exemplo, para mim,
eu não suporto oportunismo. Eu sou avesso ao oportunismo. É diferente da oportunidade. O oportunismo do ponto de vista de fazer escada nas pessoas, utilizar de acessos para ganhar benefício, aproveitar de situações financeiras ou emocionais para desejo próprio. Eu sou avesso a isso. Esse é um tipo de emoção e sentimento que eu não comunho. Então, eu busco me conectar com essa verdade. Então, a rede que eu me conecto, eu deixo isso muito claro. Eu deixo muito claro e a partir daí eu vou selecionando as pessoas no qual eu vou amplificar minha rede de apoio. Porque eu busco relações para longuíssimo prazo. Eu busco construir amizades para que eu venha envelhecer junto. Isso me dá clareza para cada escolha que eu faço no dia a dia. Vale a pena eu sair de casa para tal lugar para quê? Para estar com quem? Não significa que eu não esteja fechado no meu mundo, fazendo ao tempo todo um hiperfiltro das pessoas que eu vou me conectar. Mas eu vou dosando a minha entrega. Isso faz com que eu volte para casa consciente de onde eu estou indo. Esteja sempre aberto para conhecer pessoas novas, desenvolver novas relações, mas eu busco me conectar com essa essência de valor maior. Porque eu acredito na independência. Eu acredito que cada ser ele precisa e deve ser responsável pela sua própria história. Independente do ambiente que ele nasceu. É que ele vai ser querendo ou não, né? Exatamente. Então, essa visão do oportunismo barato, vou colocar assim, tá? O oportunismo a todo custo não me cai bem. Então, isso eu já tenho como uma aversão. E essa é a minha provocação. Porque eu vejo hoje muitos talentos desperdiçados. Muitos talentos desperdiçados. Você tem um projeto nessa área de encontrar talentos e dar algum tipo de apoio para esses talentos? Tenho sim. Você quer falar um pouco disso? Posso falar sim. Esse projeto se chama Impulse Arte, tá? Ela é uma gravadora, uma produtora independente, no qual ela tem como objetivo revelar novos talentos da área musical. Isso surgiu justamente agora, no período da pandemia, no qual eu fiz várias inflexões e reflexões da minha própria existência e parei para analisar. Se por acaso eu pegar um Covid como esse, eu sou do grupo de risco, né? Tenho obesidade, tenho asma, e simplesmente eu posso entrar num leito de hospital e não sair. E eu tenho várias músicas na gaveta para ser gravada. Várias coisas que eu quero falar. E por que eu não vou fazer isso? Aí eu tirei uma semana da minha vida para gravar minhas próprias músicas, para eu ouvir as minhas músicas. Não é para fazer sucesso, cantar para 10, 20 mil pessoas num palco, mas é para eu entrar no meu carro e ouvir as minhas músicas. É eu colocar o meu fone de ouvido na esteira da academia e ouvir as minhas músicas. Ter a minha própria realização. E quando eu pude ver esse trabalho sendo realizado, eu comecei a observar que existem muitas pessoas assim também, que estão médicos, estão advogados, estão psicólogos, estão bombeiros, estão policiais, que em algum momento da vida gostariam também de ser artistas, de gravar suas próprias músicas, de poder compartilhar aquilo com os amigos da escola, com os familiares no final de semana. Né? Quantos talentos em karaokês da vida existem por aí? Né? Então, eu vejo isso muito como uma provocação. E começando esse trabalho, eu tive a oportunidade já de produzir algumas pessoas, né? Advogados, engenheiros, médicos. E isso me conecta, porque eu consigo sentir que a pessoa ela deixa o legado dela na própria vida, para a própria história. Ela consegue, por algum momento, sair daquela identidade que ela carrega como profissional para alimentar o seu eu interno. Isso traz paz, traz equilíbrio para ela, entende? Aí eu utilizo, logicamente,
ferramentas e recursos que eu aprendi ao longo da minha jornada como empresário, de marketing, de branding, de posicionamento, de entender qual o fit daquele artista com aquele segmento, mas não pensando isso como um sucesso do mainstream, mas como uma pessoa sair dali realizada, entende? E é um projeto que eu levo à parte como um objetivo de despertar esses talentos, de despertar essas pessoas que querem se provocar o artista que está dormindo dentro de si. Eu acredito que isso traz muita leveza para o dia a dia, sabe? Você acredita que todo mundo tem um artista dentro de si? Sim, acredito. Não um artista do ponto de vista de sucesso, sabe? Não um artista na concepção de fazer de fama. Da arte um negócio. Exato, mas eu acredito que todos nós somos artistas, sabe? A natureza é uma arte constante, sabe? Em constante transformação. Dentro de cada ser existem pintores incríveis, poetas incríveis, compositores incríveis, filósofos maravilhosos, pensadores fantásticos, cantores incríveis. E por algum momento, por crenças da sociedade, por empilhamentos de situações e escolhas que são realizadas, isso vai ficando lá escondido. Existem humoristas incríveis em todos os lugares. Né? Aquele tiozinho, aquele amigo da família que sempre faz graça, conta uma piada. Contadores de história. Contadores de história. Existe artista em todo mundo. Sabe? Eu acho que todo ser, independente do ambiente que ele nasce, ele é um artista em potencial, sabe? E eu penso que aceitar essa luz, aceitar essa estrela interna e tirar esse véu que a sociedade coloca, né? E muitas vezes a mídia reforça, né, o estereótipo do artista. Isso deixa as pessoas confusas às vezes, sabe? E eu acredito que aceitar a sua própria existência, aceitar a sua própria luz e entender que aquilo faz parte de você traz autenticidade, traz plenitude, deixa a vida mais leve. E não abrir mão da própria essência, né? Exato. Mesmo que você tenha pais ou pessoas de autoridade Sim. que não concordem com você. E não desistir de um sonho, não é, Carlos? Sim. Porque muitas vezes, num determinado momento, aquilo não foi possível. Não quer dizer que você precisa desistir do seu sonho. Exato. Né? Eu conto que eu fiquei 20 anos trabalhando com TI, quando o meu propósito, a minha missão estava em outro lugar, né? Profissionalmente falando, né? Sim. Então, o que é que eu tinha que aprender neste período da minha vida? Certo? Por que eu precisei ficar 20 anos fazendo isso? Por que eu não consegui sair antes? Não é que eu não tentei, hein? Sim, eu tentei. Imagino. Mas, e sabe qual é a minha resposta, Carlos? É que eu, de fato, não sabia para onde eu queria ir. Faz todo sentido. Né? Porque eu acabava procurando outros serviços na área de TI, porque eu não via que o meu problema não era o lugar onde eu estava. O problema é que aquele trabalho tinha o lado bom, né? Você não fica 20 anos fazendo uma coisa que você odeia, não é? Tinha o canto da sereia, sabe? Eu tinha autonomia dentro da empresa, eu conseguia criar. Só que eu parava e falava assim, poxa, eu estou colocando toda a minha inteligência a serviço desta empresa. E tudo bem, só que isso não alimenta meu coração. Perfeito. Eu quero colocar a minha inteligência, a minha voz, a serviço de outro... Como é que a gente pode dizer? De outra finalidade. De outra finalidade, perfeito. E não que uma seja melhor ou pior que a outra. E você falou duas coisas que eu acho super importantes para qualquer pessoa que queira deixar um legado no mundo, que queira buscar um caminho de autorrealização, de autorresponsabilidade. Porque é fácil estar numa empresa que o patrão paga seu salário no final do mês. Fácil, entre aspas, né? Sim. Porque, tudo bem, eu estou garantida. Mas e se eu sair? E se eu tiver que me bancar como empreendedora, como empresária, como profissional liberal? E não vai ter ninguém depositando o meu salário. E se eu adoecer? Perfeito. Não é? Você corre riscos.
E aí, assim, a gente falou do rumo, que é o primeiro R, né? Eu falo assim, que a gente tem 4 R's para a realização de um projeto de vida. Primeiro, você tem que saber seu rumo, para onde você vai. Perfeito. Depois, você tem que saber que recursos você tem. Você falou disso, né? Sim. O que você sabe fazer bem. Depois, a gente tem que falar da rede de apoio, porque sozinho, né? Não se sustenta tanto tempo. Não se sustenta, não tem um formato de sustentabilidade, né? E o quarto R é o risco, né? Que riscos eu corro na hora que eu decido colocar a minha voz no mundo, que eu decido dizer, olha, eu quero ser músico. Hoje você vive da música? Não, não vivo da música, porém sem a música eu não vivo. A música, na verdade, ela serve para mim como um complemento da minha existência. Tá? O tempo todo eu estou ouvindo música e produzindo música, que eu tenho um estúdio em casa e tenho também o estúdio da Impulse, onde eu estou o tempo todo procurando e provocando pessoas a gravarem seus projetos. Mas isso eu vejo mais como um complemento. Tá? E aquilo que você faz como... Como subsistência de vida, como E você negócio. ama isso? A música? Não, o que você faz para sobreviver, para viver, né? Para conseguir Amo, criar amo, dinheiro? Sim, amo. Porque como empresário, eu tenho uma agência, que é a agência Pegasus, que ela ajuda os produtos que são produzidos pelas indústrias a melhorarem suas vendas nos supermercados, onde a gente atua. Então, nosso trabalho é basicamente provocar pessoas, ou seja, meu colaborador ele é um promotor de vendas, então ele sai de casa, vai para o supermercado para abastecer produtos, para que a dona de casa, o comerciante, leve esses produtos para consumir. Então, eu entendo o impacto que eu tenho para a sociedade, para a economia, para o Brasil a partir do serviço que eu faço. Porque se o meu funcionário ele não acordar feliz, motivado, para ir lá no depósito, pegar a mercadoria, abastecer no ponto de venda, fazer o controle de validade, eu vou estar impedindo que aquela indústria continue crescendo, que ela deixe de gerar empregos, que ela deixe de gerar logística terrestre para aquele caminhoneiro que precisa daquele frete. Entende? Então, eu reconheço a minha responsabilidade social. E dentro lá da minha empresa, eu trabalho dentro de um ciclo que eu chamo de ciclo Acme, que é o A de acolher, o C de capacitar, e às vezes eu vejo que muitas empresas elas não estão cuidando dos seus colaboradores, cuidando dos seus funcionários, tá? O terceiro é a motivação, é entender que cada ser é um indivíduo e que cada ser funciona de uma determinada forma e você não vai motivar todo mundo da mesma forma, porque cada ser ele se provoca de um determinado tipo, né? Dentro dos seus padrões. Para o quarto ponto, que é o executar, seja de fato a entrega do que a empresa se compromete a fazer. Então, eu amo o que eu faço, porque meu produto final é gente. Então, eu gosto de gente e de vender. Entende? Entendi. Eu gosto de gente e de vender. E minha empresa só cresce se aquele colaborador ele gostar de vender e gostar de gente. Me veio uma ideia de... Assim, você se realiza... mesmo não fazendo música, entre aspas, porque você entende o seu impacto no mundo, você entende o impacto que a sua empresa causa no mundo. Você acha, Carlos, que é possível uma pessoa conseguir uma realização verdadeira sem compreender o impacto que ela causa no mundo? Eu acredito que isso é possível, porém é doloroso, porque ela precisa ter um nível de egoísmo muito alto. E eu não acredito que o egoísmo desequilibrado seja uma virtude. Entende? Porque existem pessoas egóicas ao ponto de quererem que o mundo seja da forma que ela pensa e ela vai lutar contra tudo e contra todos para que ela sinta o mundo da forma que ela enxerga. Então ela vai atropelar muita gente. Ela vai atropelar muitos valores. Tá?
É possível, mas eu penso que não é uma vida confortável. Por exemplo, para mim, o acordar todo dia precisa ter sentido, não uma obrigação. E quando sentir cansado, eu descanso. Quando eu me sinto cansado, abatido, quantas vezes eu acordo pensando em desistir, em vender a minha empresa e fazer uma fusão? Eu sou um empreendedor brasileiro. Empreender é difícil, é doloroso, é cansativo, é injusto, é inglório. Não é fácil. E eu vou viver só basicamente de um altruísmo social, do impacto do mundo, não. Isso é um ponto de força, é um ponto de valor. Mas se minha empresa não der lucro, eu não consigo pagar folha em dia. Se minha empresa não der lucro, eu não consigo gerar satisfação para minha vida pessoal, para que eu possa viver pleno, fazendo música. Porque o encordoamento de uma guitarra custa caro, comprar microfones bons custa caro, e eu obtenho essas coisas que me dão prazer espiritual e do meu propósito, né? O lucro dos meus negócios. Né? Que é um conjunto de habilidades que eu desenvolvi ao longo dos últimos 16 anos da minha vida, quando eu resolvi empreender. Porém, aceitar minha missão como empresário e defender isso é uma virtude que deve ser alimentada diariamente. Como é esse caminho que você percorreu para se tornar um empresário de sucesso? Porque muitas pessoas querem empreender, agora está na moda, né? Sim. Não é? A gente vive de ciclos, digamos assim. E a moda da vez, né, é dizer não, porque a gente tem que empreender, até porque as relações de trabalho estão mudando, não é verdade? Sim. A gente teve alterações nas leis trabalhistas. Agora, cada vez mais, o que a gente percebe é que essas leis tendem a... Como é que a gente diz? Cada vez mais a proteger menos nas relações e o Estado participar cada vez menos da intervenção entre o contratante e o contratado. Exatamente. Vamos colocar assim. E aí, assim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é uma revista que chama Você S.A. Sim. E eu acho que todo mundo tem que ser um Você S.A. Concordo. Você entendeu? Independentemente se você está empreendendo, se você está como um profissional liberal, se você é autônomo, ou se você está como CLT, ou dentro do serviço público, você tem que ser um Você S.A. Você tem que entender... A sua marca é você, e você tem que fazer uma boa gestão da sua imagem, do seu nome, do seu trabalho. Do seu trabalho, perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada... da sua e do que você aprendeu nessa jornada que possa contribuir com as pessoas que desejam realizar esse caminho. Excelente. De empreendedorismo. Eu vou voltar um pouquinho no que você colocou como adjetivo de empresário de sucesso. O sucesso é algo muito pontual, muito particular, tá? Porque algumas pessoas podem colocar sucesso por ser um empresário multibilionário. Às vezes vão considerar o sucesso por uma empresa estar há muitos anos no mesmo segmento. Então, sucesso para mim é ter reputação clara. Sucesso para mim é atuar no mesmo segmento que eu atuo, compreender as mudanças que o mercado passa, eu me adaptar e eu perceber que eu sou respeitado pelos meus concorrentes, que eu sou respeitado pelos meus clientes e que eu sou respeitado pelos meus colaboradores e o que eu recebo de lucro é justo pelo que eu faço. Isso é ter sucesso, independente do tamanho que eu esteja. Então, a primeira coisa que eu considero mais importante que o empreendedor precisa desenvolver é a capacidade dele compreender o seu valor interno. Porque sempre vai ter alguém melhor do que ele. Pode ser o concorrente, pode ser um outro empresário. Então, a gente tem que ter cuidado para não buscar o tempo todo fazer um desnivelamento. Não é espelhamento, é um desnivelamento com pessoas que estão em outro momento. E aceitar que é uma jornada solitária, dura, e que você tem que ter uma capacidade de aprender rápido e colocar em prática mais rápido ainda. Né?
Porque o mundo é muito competitivo, as relações estão cada vez mais voláteis. Líquidas, né? Como o pessoal diz. Líquidas. Então, se você não entender quais são suas habilidades internas e buscar pessoas que complementem aquilo que você não é bom, a tendência de não dar certo é muito grande. Então, o que é que eu faço como empresário? Eu busco entender o que eu sou bom. Eu sou bom na parte tática, na parte de estratégia e planejamento. E eu também sou um bom comunicador do meu serviço. Porém, em rotinas administrativas, eu não gosto. Eu não sou o cara dentro do escritório. Eu não sou o cara de fazer cheque e recheque operacional. Então, eu contrato pessoas que são boas nisso para executarem isso e manter a qualidade da empresa. Para que a gente tenha o máximo de assertividade e a melhor lucratividade. Porém, o lucro ele é resultado das entregas de cada setor. E entender que desenvolver o time é o maior desafio do empreendedor. Porque o time só vai aceitar o líder da empresa pelo exemplo. E exemplo é prática. Não venha com MBA, não venha com pós-doutorado, não venha com título se sua prática não está aplicada. Em empresa, o simples funciona. Se eu quero exigir do meu colaborador que ele seja pontual, eu tenho que ser pontual. Se eu quero exigir da minha equipe honestidade, eu tenho que demonstrar e ser honestidade. Se eu quero que meu time seja esforçado, eu preciso e devo agir de forma focada nesse resultado, na exatidão, custe o que custar. Então, o conjunto de valores internos que rege o empresário é o que vai fazer com que ele se conecte com o time que vai fazer essa entrega. E o empresário, o empreendedor precisa entender que ele vai ser lesado, ele vai ser roubado, ele vai ser enganado, ele vai se frustrar, mas ele vai ter que chorar e voltar a fazer o que deve ser feito. Simplesmente isso. Ter uma missão clara, ter um objetivo claro, ter propósito é importante vai ajudar você a retroalimentar aquilo que funciona em você. Mas ele tem que entender que a maioria das pessoas vão estar jogando contra ele. Você acha? Eu acredito que ao longo da jornada, algumas pessoas vão acreditar no seu sonho e vão ajudar você a crescer. Mas boa parte delas vão estar simplesmente estando ali. Porque precisam sobreviver, precisam de salário, né? Há provocações internas que você não consegue medir. Então, se você não tiver um time preparado e buscar essa semelhança, buscar esse relacionamento, essa confiança, tem indicadores claros para medir, qualquer abalo que sua empresa tiver, você vai ruir, você vai desistir. Entende? E principalmente entender que empresa não é você. Já diz, pessoa jurídica, não é CPF. Você está empresário. Entende? Se você não tiver a capacidade de entender que você precisa melhorar constantemente, se atualizar, buscar ser um especialista na área que você atua, buscar se diferenciar, buscar ser competitivo, você vai fazer da sua empresa o lugar que simplesmente você se tornou mais um funcionário dela. Entende? E é aí onde é que está o ponto-chave, reforçando o que você me falou. Se eu acredito nisso, acredito, porque a minha experiência até aqui me traz isso. Se não fosse assim, não haveriam vários casos de empresas de marido e mulher que terminam e a empresa acaba. Acabou o casamento, acabou a empresa. Um sócio que rouba outro, irmãos que constroem empresa que um rouba o outro, ou um briga com o outro, a empresa acaba. Entende? Isso é comum. Lógico que existem empresas que passam muito tempo no mercado, que não passam por essa jornada, mas o empreendedor ele precisa entender que ele precisa se blindar porque essas coisas acontecem. E quando acontecer, ele não vai poder parar a empresa para se reorganizar.
Ele não vai poder parar a empresa e ficar 3 meses numa terapia e a empresa funcionando. Ele vai ter que no outro dia levantar e trabalhar. Ele tem que fazer o que deve ser feito. Entende? Dá licença que eu vou fazer a terapia básica. Mas você sabe, Carlos, dentro da filosofia sistêmica, né, do Bert Hellinger, existe todo um trabalho com empresas, que são as constelações organizacionais, que falam das ordens e das leis que precisam existir dentro de uma empresa. E, basicamente, são, né, a hierarquia, respeito a quem veio antes, o pertencimento, né, e o equilíbrio entre dar e receber. E, além disso, né, ele diz que a empresa tem que estar a serviço da vida, né, dos funcionários, dos colaboradores, do dono da empresa, dos clientes, dos fornecedores. Então, aí já é o meu ponto de vista, né? Essas questões acontecem, elas acontecem. Agora, talvez existam formas, caminhando aí para essa questão da espiritualidade, né? De você, seguindo as ordens e as leis da vida e das relações, ter menos riscos. Perfeito. Não é? Como você falou, de você se blindar desse tipo de situação. Porque nas relações, se você tem algum padrão que se repete de roubo, de pessoas que estão te sacaneando, então você precisa ver naquela história daquela pessoa, daquela empresa, da origem do dinheiro, a origem da empresa, enfim. Aonde esse padrão começou? O que aconteceu lá atrás que criou esse tipo de situação? Então, eu acredito que sim, a gente corre riscos. Como eu disse, recentemente o teto caiu, né? Sim. Na minha cabeça. Entendo eu que, porque para não ferir alguém ou para, né, ficar de bonitinha, de boazinha na fita, eu não olhei para o todo da minha empresa, para o todo do grupo que, né, do grupo que está aqui, e deixei, é tipo a erva daninha, né? Sim. Tem ervas daninhas que realmente todas elas você precisa arrancar. Mas sempre, no meu ponto de vista, né, existe um componente da ordem do sistema a que aquela empresa pertence que está em desequilíbrio. É como se fosse, né, às vezes a gente pode ter os processos em ordem, tem ISO 9000, gestão da qualidade, um monte de coisa. Mas tem algo nas relações que não está em ordem. Então, a gente precisa olhar para isso. Perfeito. Né? E ninguém está isento de levar seus tombos. Agora, se você se preocupa, né, em estar nesta ordem, então eu faço o que precisa ser feito, respeitando. Por exemplo, como que a gente respeita quem veio antes numa organização? Pode ser o faxineiro. Se eu sou o CEO que foi contratado e aquele faxineiro estava lá, ele veio antes. Não quer dizer que eu vou ter que seguir as ordens do faxineiro. Significa apenas que eu tenho que olhar para aquele servidor humilde e honrar o lugar dele, Perfeito. a experiência, a vivência. E eu passei, na empresa em que eu trabalhava, passou por vários processos, depois de um certo tempo, em que chegava uma pessoa nova e ela olhava assim, se vocês fossem bons mesmo, não precisava ter me contratado. Eu estou aqui porque vocês não foram bons o suficiente. Então, isso é uma quebra da ordem. E aí, aquela pessoa também não se sustenta naquele cargo. Perfeito. Eu vejo isso muito acontecer. Por quê? Porque não honra a lei da hierarquia, né? O que é pertencimento? O pertencimento é todos aqueles que realmente trabalharam para uma determinada empresa e foram fundamentais na sua constituição, eles fazem parte. Perfeito. Então, uma coisa que eu sempre achei interessante é que o funcionário trabalha 20 anos na empresa, ele sai, parece que deu, assim, pode pirlim-pim-pim, entendeu? É como se aquela pessoa nunca tivesse existido na empresa, o nome dela não é falado mais, ela saiu, deixou. Não.
né? Se tem algum colaborador na sua organização que foi muito importante, mesmo que ele tenha feito algo que não foi tão bacana, mesmo assim ele faz parte. O que é que levou aquela pessoa a fazer isso? Então, quando a gente está com o coração aberto, disposto a olhar, a gente encontra respostas, né? E o equilíbrio entre dar e receber. Se você dá pouco, né? Perfeitamente. A empresa te paga um X para você realizar um trabalho e você dá menos do que a empresa, você não vai ficar. Você vai acabar ou saindo ou sendo demitido. Por quê? Porque não está havendo esse equilíbrio entre dar e receber, né? E entender que a empresa tem que estar a serviço de todos aqueles que fazem parte. Concordo. Entende? Então, assim, foi para explicar o meu ponto de vista, né? Sim, a gente vai levar tombos. Então, olhar e dizer o que eu tenho que aprender com isso. Será que tem alguma ordem que eu estou quebrando? Ou que foi quebrada, às vezes não sou eu, às vezes na história da empresa, outras ordens foram quebradas e aí a empresa não se sustenta. Faz muito sentido, faz muito sentido. E penso e fortaleço que o empreendedor, ele precisa estar consciente dessa extensão, tá? E responsável pelo resultado. Eu carrego para mim, por exemplo, um pensamento que o sucesso da empresa é mérito da equipe. O fracasso é responsabilidade do dono. Uhum. Entende? O que me deixa em paz é justamente essa busca coerente pelas entregas, na relação que é construída. Porque o que é que vai acontecer e o que é que fortalece a visão do empreendedor, que muitas vezes no início ele não dá tanta atenção. Todo relacionamento construído, ele precisa, na minha visão, ser pautado por um contrato com regras claras e bilateral. Porque o contrato, na minha visão, é a materialização do acordo. E a pessoa mal intencionada, quando ela tem dentro dela o desvio de caráter, ela muitas vezes ela vai assinar e vai descumprir o acordo. E o que eu falo justamente do empresário, do empreendedor, estar preparado para quando isso acontecer, ele não ruir. Então, se há uma relação, a empresa precisa estar blindada. O dono da empresa, o empreendedor, precisa estar blindado. Tudo que foi acordado deve ser cumprido. Porque se eu tenho uma abundância na minha vida como empresário, isso é mérito do meu trabalho, porém de centenas de pessoas que diariamente acordam, saem das suas casas, vão visitar supermercados, abastecem produtos, enviam informações e quando chega o dia 20 de eu pagar o imposto, eu pago com alegria. Quando chega dia 30 de pagar ajuda de custo, está na conta de todo mundo. Quando é o 5º dia útil, o salário está na conta de todo mundo. Porque é o merecimento deles e é o meu merecimento. Mas aí o empresário tem que estar com o olho no gato, outro no peixe. E nele também. Não é? Exatamente. Porque o lucro a todo custo, ele é complicado, sabe? E eu já vi e experienciei muitas situações na minha vida que o próprio universo vai lá e reconstrói. Porque não se sustenta, Não né? se sustenta. Porque não respeita as ordens. Eu tenho um caso muito recente, 2 pessoas da minha extrema confiança, que eu peguei na base, desenvolvi, treinei, paguei cursos, capacitei, fiz planejamento de expansão. E essas pessoas eram um casal dentro da minha empresa que ninguém sabia. Abriram uma empresa concorrente à minha. Foram nos maiores clientes que a empresa tinha. Fizeram uma proposta com valor muito mais baixo. Os clientes romperam o contrato comigo, foram para lá.
Entende? E nem fico me colocando de vitimista, não. O que é que eu fiz? No próximo relacionamento empresarial que eu faço, fortaleço o meu contrato com cláusulas que eu vacilei. Eu não perdi, eu aprendi. Então, quando acontece de novo, eu tenho velocidade de reação. E eu vou blindando, vou eliminando. Porque quanto mais você vai crescendo, é natural você se tornar alvo de inveja, de pessoas que vão querer se aproveitar de você. E você precisa estar claro de onde você quer chegar e quais pessoas você vai nutrir. E tá com um time que ele dê esse suporte de enxergar com você, para você. Porque as pessoas que você elege para estar do seu lado precisam olhar para o mesmo horizonte que você enxerga como empreendedor, independente do tamanho do seu negócio. É aquela história da missão, visão, não é? Na prática. Missão, valores e visão. Gente do céu. Missão, visão e valores e visão de futuro. E agora tem um propósito que estava meio atrelado com missão, enfim. Carlos, você, antes da gente começar aqui a nossa conversa, você estava falando da sua experiência na área da espiritualidade com índios, numa tribo indígena, Sim. com um xamã. Isso foi essa busca, né? Por essa conexão com a natureza, com os habitantes originais, né? Os primeiros da nossa pátria, Sim. não é? Os que têm este lugar. Isso tem a ver com essa sua jornada como empreendedor e com os tombos que você levou, os desafios que você teve? Ou tem a ver com questões pessoais ligadas à família ou com tudo? Eu penso que é uma conexão de vários fatores. Não só na esfera espiritual, como também na mental como empreendedor. Tá? Porque como é que surge essa relação? Em 2018 eu gravei uma música que se chama Cacique Urbano. Essa música basicamente fala da jornada do cacique, que ele sai das suas terras, vai para o mundo social moderno, busca essa adaptação e o final da música basicamente é o cacique penhorando o seu cocá no banco na esperança de voltar para a oca. Que legal. E eu fiz essa música no momento que eu estava lendo o Homo Sapiens, do Yuval Harari, e eu me conectei, né, com a origem da vida ali, como foram construídas as primeiras sociedades, e foi um tema que eu me conectei. Então, fiz essa música e postei essa música e ficou lá. Como eu faço um projeto social voluntário da Junior Achievement Startup, para quem não conhece a Junior Achievement, é uma ONG americana que foi fundada no início do século XX, ali nos anos 30, logo depois do crash de 29, lá em Nova York, que tinha como objetivo educar os jovens para trabalhar nas fábricas. Como hoje nós vivemos a era da tecnologia, então a Junior Achievement, em parceria com a empresa brasileira Startse, elas montaram a Junior Achievement Startup, que é ajudar empreendedores a desenvolverem projetos sociais que ajudem a sua sociedade local através da tecnologia. E ano passado, esse grupo fez um trabalho numa cidade lá em Sergipe, chamada Propriar, onde havia um indígena, que é o Reidson, que era o primeiro índio da aldeia Cariri-Chocó que havia concluído o curso técnico no Cefet. E, consequentemente, esse grupo desenvolveu um projeto que era para transformar em NFTs, tá? Que é basicamente uma criptomoeda, vou colocar assim, de uma forma muito simplória, as artes que os indígenas produziam. Então, um amigo meu, que é o Maurício Benvenuti, um dos sócios da Startse, me ligou, estava em Miami. Antunes, vai para mim lá, que Antunes é meu nome de guerra, tá? É o nome comercial. Antunes, você consegue para mim lá na aldeia dos Cariri-Chocós documentar isso para mim, para eu fazer um release, para que a gente consiga buscar financiamento coletivo aqui nos Estados Unidos, na Europa. Eu fui para lá e fiz a vivência na aldeia. E no momento que eu fui para a aldeia, teve um choque cultural, porque não tem energia, os índios todos caracterizados,
eu descalço, sentindo a vibração da terra e trocando conexões com eles ali. E o que eu senti ali na hora foi uma energia vital da natureza. Foi a conexão pela conexão. Tentando tirar o véu da crença, tentando entender e aceitar os costumes que eles têm. E a partir dessa conexão, eu observei eles cantando. E como eu gosto muito de música, eu os convidei para gravar um disco. Nós gravamos 24 músicas. E nessa relação eu conheci o cacique, que é o cacique Tecainã, da tribo Cariri Xocó, que ele é um xamânico e que dá cursos de cultura medicinal na natureza. Conhecimento das plantas, cura através das plantas. Como era um tema que eu já tinha buscado através da minha intuição, em livros de magia, de alquimia, Hermes Trismegisto, enfim, eu me conectei com ele. Aí eu fui aprender os ciclos das luas, o comportamento, os elementos da natureza de uma forma mais arcaica, na prática, não do ponto de vista apenas do conhecimento literal ali dos livros, mas na prática, o funcionamento. Você foi beber na fonte. Fui beber na fonte. E a partir desse rapport que eu tive com ele, que foi muito consciente, ele conseguiu fazer uma leitura de quem eu sou, e a partir daquilo ali eu também me abri para aprender e construímos um vínculo de amizade. E nessa amizade há uma troca justa e consciente do que eu aprendo com eles e o que eles aprendem comigo. Então eu os ajudei a produzir os próprios materiais e divulgar melhor na internet, a utilizar melhor as redes sociais, a fazer o próprio podcast dos índios, tá? E eu aprendo com eles a cultura nativa e busco essa conexão de entender a vida, a natureza de uma forma mais amplificada, que é como eu me coloco hoje, mais aberto a entender as respostas da vida mais pela natureza do que por uma visão mental específica escrita por alguém. É mais o sentir e observar do que de fato defender uma teoria. Faz sentido? Faz todo Legal. sentido. Legal. E você sente que toda essa vivência tirou você da onde e te levou para onde? Tá. O que é que eu consigo interpretar hoje, tá, Lívia? Eu compreendo que eu tenho problemas, que parte dos problemas que existem e habitam em mim, eu não vou conseguir curar todos e resolver todos. Porém, eu consigo identificar aqueles que me causam maior dano. E quanto mais consciência eu tenho sobre quem eu sou, eu vou buscando eliminar os danos, estando mais atento aos riscos. Então, essa minha jornada me traz muito mais a questão de ter consciência da minha existência e não ficar terceirizando a culpa no governo, na política, na economia, no cliente, no funcionário, na esposa, na educação do meu pai e da minha mãe. Meus pais me deram aquilo que eles podiam me dar naquele momento, com base na educação que eles tiveram, com base no conjunto de competências, habilidades e alimentação que eles tiveram ao longo da vida, através da genética que eles tinham. Eles me deram aquilo que eles podiam me dar. Para começar, eles disseram sim à sua vida, disseram né? sim para mim, principalmente a minha mãe. Porque eu nasci com 4,5 kg, filho. Então já foi punk para minha mãe. Entendeu? E, consequentemente, a partir do momento que eu aceito esse sim, eu digo, pô, tô aqui. Vou estar por aqui temporariamente. Então, se é para estar aqui temporariamente, que eu seja um provocador. Entende? E evito o máximo de mimimi possível. Entende? E isso te traz uma objetividade para viver, para conduzir seu negócio. Exatamente. Né? Conduzir meu negócio, conduzir minha vida.
buscar me conectar com pessoas que, de alguma forma, eu acredito que eu posso contribuir e também aprender. Sempre buscando um equilíbrio, uma troca justa, entende? É o equilíbrio de dar e receber. Eu busco essa troca justa, entende? Ter consciência, sabe? Ter gratidão pelo simples, entende? Gratidão pelo simples. Gratidão por uma pessoa que foi lá e viu o vídeo. Obrigado. Se foram 10 mil, maravilha. 50 mil, ótimo. Mas se uma viu e ficou até o final e aquele impacta para mim, já faz sentido, porque é a minha entrega real. E eu entendo que eu não vou conseguir agradar todo mundo e nem estou me importando com isso. Entende? Eu vou lapidando aquilo que eu tenho de bom e melhorando aquilo que eu não consigo ser tão bom. Tendo consciência disso. É essa coisa do propósito, né? Essa questão do propósito. Porque a gente não faz... Nem tudo é por dinheiro ou por fama. Muitas vezes... E a gente sabe... às vezes a gente não sabe nem qual é o impacto que aquilo que a gente fala causa na vida das pessoas. Perfeitamente. A gente não tem noção. Então, muitas vezes pode ser uma pessoa que está aí, né, com um problema sério na empresa, tendo talvez, né, tido dificuldades com alguém, com algum concorrente, com alguma deslealdade. Sim. E ela escuta você dizer e fala, não, é verdade. Eu tenho que levantar e continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Perfeito. Né? E o que eu penso, né, assim, acrescentando a isso que você falou, é que a gente precisa estar muito consciente da onde a gente está, das pessoas que nos cercam, num outro nível, que eu acho que esse nível que você foi, essa vivência, experiência que você foi buscar entre os índios. Sim. Não é? É assim, o que é que eu sei sobre algo que o contrato talvez não me diga, a pessoa, a imagem daquela pessoa, o que falam dela não me diz, mas o que é que eu sei? Essa busca por um saber intuitivo. Intuição, né? Perfeito. Pelo um saber selvagem. Existe um livro, né, que é a Bíblia do Sagrado Feminino, que é Mulheres que Correm com os Lobos, e nesse livro são vários contos, mas em todos eles a busca é pela mulher selvagem, e homem selvagem também, no selvagem no sentido do instintivo. Sim. Né? De você olhar, e às vezes a gente é seduzido por alguns cantos das sereias, né? Por aquilo que a pessoa diz e a gente não enxerga o que está por trás. Então, quanto mais a gente estiver conectado com a gente, com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, mais a gente vai conseguir ver além do véu. Perfeito. Né? Ver para além daquilo das aparências. E se uma pessoa puder aproveitar, né, a nossa mensagem, a nossa visão, os nossos conhecimentos, a gente já fica feliz. Exatamente. Não é? Porque a gente está podendo contribuir com algo maior. E contribuir com a vida e contribuir para que as pessoas sejam mais felizes, mais prósperas. Porque, afinal, não é prosperidade, não é só dinheiro, né? Prosperidade é muito mais. Concordo. É estar ligado com a vida. É estar ligado com a vida, é poder existir e aproveitar a jornada. Isso, para mim, é a verdadeira prosperidade. Sabe? Dizer, pô, posso acordar hoje, eu tenho 2 perninhas, pô, vou lá fazer minha caminhada. Entende? Eu tenho meus 2 olhinhos ali, ó. Consigo ver meu futebol, consigo brincar com meu filho. Tenho meus 2 bracinhos aqui, ó. Consigo lavar meu carro. É curtir os pequenos baratinhos, sabe? Aquele baratinho de 5, 10 segundos que o dia lhe dá. Quer dizer, porra, tô vivo hoje, cara. Tô vivo hoje. Tô vivo agora. Pô, tenho minha mãe aqui para dar um cheiro, meu pai para dar um abraço. Entende? E não ficar buscando empilhar aquilo que não está funcionando. Entende? Porque se você ficar alimentando o que não está funcionando, é que vai piorar mesmo. Como diz, né, aquele ditado, fazer do mesmo jeito, querer um resultado diferente. Exatamente. Perfeito, Lívia, perfeito. Carlos, foi um prazer enorme em ter você aqui comigo, batendo esse papo direto, reto.
eu tenho certeza que vai ser uma contribuição para muitas pessoas. E se você quiser deixar algum recado, além que você já deixou vários, né? Sim. Mas se você quiser olhar para aquela câmera e deixar um último recadinho de coração, aproveita a oportunidade, ó, tem a câmera ali, ó. Show. Lívia, eu quero mais uma vez te agradecer por todo o carinho, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Esse projeto lindo que eu acredito de verdade que pode impactar muitas pessoas, tá? Obrigado pela oportunidade, por ter sido aqui o primeiro homem, né? Nesse projeto, representando aí com toda a nossa força aquilo que eu acredito que é fundamental nesse momento. E o recado que eu gostaria de deixar para você é: valorize aquilo que você é bom, aquilo que você é boa, né? Busque se conectar com pessoas que possam olhar para você de forma genuína e potencializar aquilo que você tem de bom, mas não sobrecarregue essas pessoas da responsabilidade de mudar a sua vida. Levante da sua cama, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, perdoe enquanto é tempo e seja feliz, porque a vida é passageira e é um barato legal poder aproveitar um dia de cada vez. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigada por terem estado aqui com a gente. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga-nos nas redes sociais, ative o sininho. Se você achou que essa nossa conversa pode contribuir com mais pessoas, compartilhe e deixa aí o seu joinha. Um beijo no seu coração e até a próxima. Arro! Valeu!